tudo bem? Eu sou Liliane Martins, professora da rede e trabalho na Gerência de Elaboração e Aplicação da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Quero dar as boas-vindas em nome da Subsecretaria de Ensino aos gestores e coordenadores pedagógicos das unidades escolares que estão nos assistindo. Hoje é o nosso segundo encontro de orientações para aplicação da avaliação de fluência em leitura oral, que irá acontecer no período de 30 de maio a 10 de junho para as turmas do segundo e terceiro ano do ensino fundamental. A proposta hoje é dar continuidade à conversa com a equipe gestora para que todos entendam cada etapa desse processo e o modo como irá acontecer nas escolas. As informações sobre avaliação de fluência em leitura oral seguem na circulada Subcave 06, juntamente com o PPT, que contém as orientações para a organização das unidades escolares sobre a aplicação, que estará sendo enviada até o final do dia de hoje. Acreditamos que depois desse momento, é muito importante que essas informações cheguem aos professores regentes das turmas específicas que irão participar de todo esse processo. Quero informar que este encontro ficará gravado na playlist dos canais do app Rio Educa em Casa, canal gestor, e no YouTube da Escola de Formação Paulo Freire. As equipes de coordenadoria de avaliação estão disponíveis aqui nos chats para responderem dúvidas que possam surgir durante a nossa conversa, ok? Sintam-se convidados a participarem desse momento conosco. E agora, o encontro de hoje, estaremos aqui para nos situarmos sobre essa fala de consideração e um breve pontual para que a gente possa falar de fluência em leitura, e depois estarei passando a palavra para a Thalita Barbosa, do CAED, que estará trazendo informações sobre o processo de aplicação. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. E eu não poderia começar a falar de outra maneira, a não ser a convidar vocês a pensarem juntos a avaliação de fluência em leitura oral. E o nosso ponto de partida para refletir sobre essa importância é o de nos situarmos o nosso lugar de fala, que repousa em um referencial de prática socio-interacionista e na sua construção comunicativa e formativa do ato de ler, em seu uso, reflexão e uso. E o que é que nós estamos querendo dizer com isso? Que essa é uma reflexão da realização de uma prática pedagógica onde a leitura é ofertada diariamente de forma questionadora, instigante e propositiva. Pensar na capacidade de ler com texto de fluência é pensar na fluência leitora oral e nas três vertentes que a compõem, que são três componentes que trabalham em conjunto. E os três precisam estar funcionando para que a gente tenha uma boa fluência oral. Precisão, que é o conhecimento da palavra, que é a capacidade da criança de estabelecer relação fonema e grafema, conseguindo atribuir significado à palavra que lê. A velocidade, que é o processo de apreensão e compreensão da relação fonema e grafema, num ponto em que já acontecem, sem precisar pensar muito nele, sem muito esforço ou atenção direcionada para essa correlação. A importância da velocidade para a leitura está nessa facilitação e na compreensão que ela permite se ter do texto que se lê. E a prosódia, que é a leitura com expressão apropriada, ritmo, entonação, acentuação, pontuação e assim por diante. Esses três eixos precisam funcionar em consonância. Não adianta ter uma leitura super veloz sem prosódia ou uma leitura com muita precisão com baixa velocidade sem prosódia. É importante que perpassem umas pelas outras sem que haja carência entre esses eixos. Tendo sempre em vista que as atividades de fluência são aquelas que melhor se correlacionam com a compreensão, e que compreensão, numa perspectiva socio-interacionista, tem a ver com sentido e significado, algo que vai além de um significado de dicionário, mas para o sentido de vida, vivido por cada um. Sabe aquelas rodas de conversas? As rodas de leitura em que o professor lê e conversa sobre a história lida? Ali, a criança vai aprendendo que ler não é simplesmente recitar palavras, mas sim um comportamento ativo de produção de significados. Nesse sentido, que é importante dizer que nós, professores, já trabalhamos a importância da fluência leitora em sala de aula,
assim como todos os outros aspectos que são necessários para a alfabetização. Mas ainda não tínhamos um instrumento definido para a rede para avaliarmos essa fluência. E é isso que determina uma prática consciência, que prefiro me permitir chamar de praxis, que não é o fazer pelo simples fazer, mas um fazer consciente, que assume a teoria e prática numa ação transformadora e sólida. A lente em destaque aqui sobre a avaliação de fluência leitora oral precisa ser a de uma ferramenta, de um instrumento a mais que irá nos auxiliar nessa fotografia desse determinado momento educativo, nos permitindo com maior clareza pensarmos e replanejarmos nossas ações da construção desse leitor competente e autônomo, o que contribui para a formação de leitores emancipados. Emancipados no sentido de saber pensar sobre o que lê. E saber pensar aqui no sentido dado por Edgar Morin, que é utilizar o que sabe para aprender o que ainda não sabe. Não como algo posto, mas com um senso crítico aguçado, partindo de um instrumento explícito cujos resultados podem ser examinados objetivamente à luz de um procedimento claro e determinado. Nesse sentido, podemos dizer que esse instrumento está sendo pensado para a nossa rede, diante da nossa realidade, de modo diferenciado, composto por 3 etapas que são a leitura de palavras, onde o aluno realizará a leitura das palavras que conseguir num tempo determinado, seguido da leitura de palavras possivelmente não conhecidas, no sentido de não serem muito comuns seus usos e significados no nosso dia a dia. E em terceiro, de textos adequados para cada ano de escolaridade. E antes de encerrar essa minha fala, para poder passar a palavra para a Thalita, quero dizer que não há como formar leitores fluentes sem que as crianças possam ter, desde cedo, a chance de ouvir e contar muitos e muitos textos na escola, para que possam compreender o nosso sistema de leitura e escrita, bem como para envolvê-los em situações comunicativas que contribuam para a ampliação de suas habilidades de compreensão de textos orais e escritos. Isso não pode sair da nossa mente, muito menos da nossa prática. Thalita, passo a palavra para você agora. Microfone. Bom, gente, obrigada, Liliane. Bom, retomando aqui, né, gente, a gente está aqui nessa nossa segunda parte, né, como a Liliane já falou, e hoje a gente vai falar mais um pouquinho da fluência, né, dessa avaliação de fluência em leitura, e vamos explicar para vocês como é, né, como são os procedimentos para essa aplicação, e também vamos mostrar a utilização do aplicativo, né, CAE de avaliação, que é o instrumento, né, que vocês vão utilizar para poder fazer a aplicação desse teste, né, de fluência, onde vai ser feita a coleta, né, dos áudios da leitura dos estudantes. Então, hoje a gente vai focar, né, mais nessa parte mesmo de procedimento, de mostrar como funciona essa aplicação, né? Então, queria que vocês se atentassem bem a essa parte, né, porque é muito importante, né? Na primeira live que nós fizemos, nós nos concentramos mais na parte contextual da fluência, né, explicando para vocês o que é essa avaliação e o que ela propõe, né, qual que é o objetivo dela, né? E também mostramos para vocês a utilização da plataforma, né, Rio Educa em Ação. Então, como a gente explicou lá na primeira live, né, só retomando um pouquinho para a gente lembrar, né, nós explicamos que vocês vão precisar, né, os gestores, os supervisores de escola, os diretores escolares, né, precisarão fazer o cadastro desses professores, a alocação desses professores, né, que vão aplicar a avaliação da fluência, né, para que eles tenham acesso às salas de aplicação no aplicativo CAE de avaliação.
né? Então, a gente tem aí uma integração das tecnologias, né? Entre a plataforma Rio Educa em Ação e esse aplicativo, né? Então, na primeira live, a gente mostrou exatamente o que vai ser necessário que vocês façam dentro da plataforma para que esse professor que vai aplicar o teste da fluência, ele tenha acesso, né, aos dados da sala de aplicação e dos alunos para ele realizar a aplicação da fluência, tá certo? Então, agora, né, retomando um pouquinho, relembrando um pouquinho que a gente tratou na outra live, eu vou começar a apresentação de hoje, né, que vai, como eu já disse, vai focar nos procedimentos de aplicação em si e na utilização desse aplicativo, né, que eu acabei de falar para vocês, que é o CAE de avaliação, tá? Bom, então aqui a gente vai falar primeiramente um pouquinho da organização para essa aplicação na escola, tá? Por quê? Essa aplicação, né, vocês vão ver que ela é diferenciada da aplicação que a gente costuma fazer, por exemplo, na atividade diagnóstica, né, que a gente faz todo bimestre, tá? Ao final de todo bimestre. Por que que essa avaliação, por que que essa atividade da fluência em leitura, ela é diferente? Porque, né, os estudantes, eles precisam ser avaliados, né? Eles precisam ter um momento individual, né, para que eles possam fazer a leitura, né, como a Liliane explicou, daqueles 3 itens que a gente vai ver mais detalhado aqui também, né, que é a leitura das palavras, né, das palavras, digamos assim, possivelmente desconhecidas pelos alunos, né, com níveis mais difíceis, e a leitura da história, né, do texto. Então, para o estudante fazer essa leitura, ele precisa ser direcionado para um ambiente separado na escola, tá? Então, o diretor, né, o coordenador, o supervisor, ele vai precisar verificar na escola qual que é o espaço mais adequado para essa aplicação, né? Precisa ser um espaço que não tenha muito barulho, né? Que não fique entre e sai de pessoas o tempo todo, porque isso pode influenciar tanto na concentração do estudante, né, para fazer a leitura, como também na coleta desses áudios, né? Pode atrapalhar a gravação desses áudios, tá? Então, esse primeiro momento, né, de organização na escola, ele também é muito importante, né, para que a gente possa, né, ter um ambiente ali, né, que seja confortável para o estudante, onde ele vai ficar ali sozinho, com o professor que vai estar aplicando o teste, tá? E também um ambiente adequado em relação a esses ruídos e barulhos, né, para não interferir na gravação dos áudios, tá? A aplicação, ela pode ser realizada, tá? Isso aí vai também da organização de cada escola em um único dia, tá? Ou pode ser distribuído entre o período de realização, né, que está estipulado no cronograma. Então, como a Liliane falou, né, a aplicação vai iniciar no dia 30 de maio e vai até o dia 10 de junho. Então, dentro desse período, de acordo com a quantidade de turmas, né, que a escola tiver, né, de segundo e terceiro ano, né, o gestor ele pode organizar como que vai ser realizada essa aplicação. E isso também vai depender da disponibilidade dos professores, tá? Sabendo que o tempo médio de aplicação para cada estudante é de 10 minutos, tá? Então, né, dependendo da quantidade de estudantes que vocês têm nas turmas, né, calculando aí em média 10 minutos de aplicação por estudante, considerando que isso tem que ser individual, né? Vocês conseguem se organizar e se planejar também em relação a como é melhor fazer essa aplicação, né? Se eu consigo fazer isso com a mesma turma num único dia, né? Ou se é melhor eu dividir essa aplicação, fazer em 2 dias, né? Lembrando que a gente tem aquela divisão, como a gente explicou na primeira live, das salas de aplicação. Então, cada turma, né, ela vai ser dividida em salas de aplicação.
Essas salas de aplicação vão conter até 15 estudantes. Então, por exemplo, se a turma tem 30 estudantes, né, essa turma vai ser dividida em 2 salas de aplicação, né, cada sala com 15 estudantes. Tá? Então, eu posso organizar essa aplicação. Não, vou aplicar essa turma num único dia com os 30 alunos, né? Vou fazer num único dia. Posso fazer. Não, acho melhor dividir, né? Fazer a aplicação com essa turma em 2 dias. Faço um dia com um grupo de 15 alunos e no outro dia com o restante. E isso fica a critério de cada escola, tá certo? Então, aqui, né, como eu já falei sobre a questão desse espaço onde o professor vai ficar com o estudante para a realização desse teste, né, que deve ser um ambiente sem ruído, né, adequado para esse tipo de aplicação. E em relação aos materiais para aplicação, né? Nós vamos disponibilizar na plataforma, lá na plataforma Rio Educa, né, o caderno de teste para aplicação, né, que é o caderno onde o aluno vai utilizar para fazer a leitura, e o caderno do aplicador, que é o caderno que o professor vai utilizar para poder, né, passar as orientações para o aluno, tá? A gente vai ver esse caderno detalhado. Então, é muito importante, né, realizar a impressão desse material para que essa aplicação aconteça, tá? Principalmente do caderno do aplicador. Todas as orientações de como conduzir a aplicação vai estar no caderno do aplicador, tá? Outra questão importante vocês estão vendo o que eu destaquei ali na imagem do caderno do aplicador e no caderno do aluno, aquele códigozinho que tem ali na capa. Esse código aqui é o modelo do caderno, tá? Para a aplicação da fluência, nós vamos ter 3 modelos, tá? Então, lá na sala de aplicação, lá na plataforma, quando você for fazer a alocação do professor, né, para essa aplicação, lá na sala de aplicação vai estar indicado esse código do caderno, o modelo desse caderno, para cada sala de aplicação. Então, no momento que você for fazer a impressão desse caderno do aplicador e do caderno do estudante, né, precisa verificar lá na plataforma qual é o código, tá, que está atribuído àquela sala, para você poder imprimir o caderno certinho, tá? Podem ficar tranquilos que vocês vão ver que no aplicativo isso também é validado. Então, se por acaso eu imprimir errado, entreguei errado para o professor, lá no aplicativo o professor ele vai também identificar, ele tem que digitar esse código. E se ele digitar um código errado, né, que não é daquela sala, o aplicativo não deixa ele prosseguir com essa aplicação, tá? Mas é importante vocês saberem que, né, precisa imprimir o caderno do aplicador e o do estudante no mesmo modelo que está indicado lá na plataforma, na sala de aplicação, tá? Feito essa impressão, né, a gente vai agora para as instruções para aplicação. Tá? Então, essa organização inicial, né, ela é muito importante, né? É organizar, pensar como que eu vou estruturar essa aplicação dentro do cronograma que a gente tem e organizar esses materiais para o dia da aplicação, tá? E aí, as instruções para aplicação, né? O aplicador, ele precisa, né, instalar o aplicativo, professor ou coordenador da escola, supervisor da escola, para fazer essa aplicação, né? Ou eu vou precisar pensar, então, num outro aplicador, num outro professor, tá? Porque o aplicativo não funciona em iPhone. O sistema operacional, o Android precisa ser na versão 5.1 ou superior, tá? Isso não é um grande problema, porque essa versão 5.1 ela já é bem antiga, né? Então, a maioria dos smartphones hoje já está com essa versão bem atualizada, tá? Baixou o aplicativo, tá? Assim que a gente liberar
para que eles baixem o aplicativo. Depois que vocês fizerem a alocação desse cadastro e alocação desse professor na plataforma, esse professor vai entrar, né? Ele vai entrar no aplicativo fazendo o login dele, tá? Utilizando o número do CPF dele como login e senha. Ele só consegue esse acesso com o número do CPF dele depois que você cadastra esse professor e faz a alocação dele na plataforma, tá? Feito isso, esse professor vai receber, então, os materiais para aplicação, que é, né, o caderno do aplicador e o caderno do aluno, para que os estudantes possam fazer a leitura. Nós vamos produzir e disponibilizar também na plataforma folhas de orientação para aplicação, tá? Então, é importante também o professor ter acesso a essa folha de orientação com algumas, né, orientações para ele realizar, né, para ele conduzir a aplicação. Então, além do caderno do aplicador, a gente também vai ter essa folha de orientação com algumas informações para o professor, tá? Bom, então, iniciando a aplicação, né, é importante que o professor ele explique para os alunos, né? Então, assim, antes de iniciar de fato a aplicação, é importante que o professor comunique aos estudantes como que vai funcionar a dinâmica dessa aplicação, porque não é uma dinâmica usual, né? Você ir chamando os alunos um a um por nome, né, pelo nome, para que eles, né, saiam da sala, para que eles, né, se dirijam até um outro espaço para poder fazer esse teste, tá? Então é importante explicar para os estudantes o que é que eles vão fazer, como que vai funcionar essa dinâmica, tá bom? Bom, e aí, né? Então, explicar também para os estudantes como que vai ser essa atividade, né? Que eles vão fazer a leitura, né, de 3 questões, que eles têm 3 atividades para realizar, que uma é a leitura de palavras, o outro é a leitura de palavras pouco frequentes, né, desconhecidas, e a terceira atividade é a leitura da história, né? Então, informar para os estudantes também, né, essa leitura deles, né, essa tarefa vão ser gravadas no celular, né, e que ele vai ter um tempo para realizar essa atividade, tá? É importante, gente, explicar para o aluno, né, porque a gente já vê muitas aplicações de fluência e o simples fato de você, às vezes, tirar o estudante daquele ambiente que ele está acostumado, que é a sala de aula, tirar ele ali do convívio dele, né, com os outros alunos, isso já pode trazer uma certa ansiedade, uma certa angústia para o estudante, e isso acabar prejudicando ele nessa leitura, né? Ele ficar meio sem graça, não querer ler, sabe? Então, precisa realmente esse professor que vai estar à frente dessa aplicação ser uma pessoa também que tenha, né, uma sensibilidade em relação a isso, tá? Então, explicou para o estudante, né? Entrega o caderno de teste para ele, né? E aí é importante, durante a aplicação, o professor posicionar o celular, né, em cima da mesa, próximo ao estudante, né, orientar o estudante a não mexer no celular, né, e num lugar que esse áudio seja capturado de uma forma legal para gravação, tá? A gente vai ver que no aplicativo tem como fazer um teste desse áudio antes do aplicador de fato iniciar a aplicação, tá? E aí, o mais importante, durante a aplicação, é muito importante manter o celular no modo avião, tá? Então, até o momento em que o professor ele fizer o login no aplicativo, né? Então, ele entrou no aplicativo, fez o login dele, né? Digitou lá o CPF dele, fez o login, selecionou a escola, né? Que ele vai aplicar. Até esse momento, ele precisa ter internet. Após esse momento, selecionei a sala de aplicação, selecionei a escola e a sala de aplicação, ele não precisa mais de internet, tá? A gravação dos áudios, a utilização do aplicativo, ela é toda realizada offline, tá? Então, é muito importante ele colocar no modo avião, por quê? Porque
Durante a aplicação, se ele estiver lá gravando o áudio do estudante, né, fazendo a aplicação, se chega uma notificação, por exemplo, do WhatsApp, né, ou uma notificação de e-mail, tá? Isso interfere no áudio que está sendo gravado. Assim como também atualizações, né? A gente sabe que às vezes o celular ele faz atualizações ali automáticas e pode acabar também interferindo no funcionamento do aplicativo, tá certo? Então, fiz o meu login no aplicativo, selecionei a escola e a sala de aplicação, eu posso ir, né? Vou começar a aplicação, eu já coloco o celular no modo avião, tá? Então, né, mais uma vez reforçando, buscar tranquilizar o estudante, porque a gente vai ver no aplicativo que o aplicativo tem uma contagem de tempo para a realização das atividades, mas é importante o aplicador, né, o professor, falar para o estudante para ele ficar calmo, ler da melhor forma que ele conseguir, o mais rápido que ele conseguir, tá? E no caso da leitura do texto, né, a gente tem também um tempo pré-determinado para essa leitura do texto, mas no caso do texto, o professor precisa deixar o aluno ler o texto até o final, tá? Então, assim, o aplicativo vai fazer a contagem do tempo, vai gravar, né, esse áudio da leitura desse texto do estudante, o tempo que tiver lá cronometrado, e ele vai encerrar automaticamente, tá? E encerrou, o estudante vai continuar a leitura do texto. Por quê? Porque ao final do texto, nós temos perguntas sobre o texto, né? Perguntas de compreensão do texto. Então, para que o estudante consiga responder essas perguntas, ele precisa finalizar, né, a leitura do texto até o final, tá certo? Então, aí, passada todas as orientações, o professor vai iniciar a aplicação conforme as orientações do caderno do aplicador, tá? Esse aqui é o caderno do aplicador, tá? Nesse caderno do aplicador, a gente vai ver detalhado ele. Ele tem as orientações para o professor e tem esse símbolo de megafone, né, nas frases em que o professor precisa ler para o estudante, tá? Então, tudo que tiver sinalizado com esse megafone significa que são informações que o aplicador, que o professor precisa passar para o estudante, tá certo? Então, aqui a gente vai ver um pouquinho mais detalhado esse caderno do aplicador, tá? Então, aqui, por exemplo, que é o início, né, do caderno do aplicador com as orientações para o professor, tá? Então, aqui ele já fala que, né, sempre que o desenho do megafone aparecer, significa que ele precisa ler as orientações para o estudante, tá? Então, aqui, olha, a gente tem as orientações para a aplicação das tarefas de fluência, tá? Então, aqui, gente, tem todas as informações para o professor, tá vendo? Ó, então, tem megafone, significa que ele tem que ler para o estudante essas orientações. Não tem megafone, significa que são instruções para o professor, tá? Então, aqui, ó, vou passar para o próximo para a gente ver. Por exemplo, a primeira atividade, né? Que é a leitura das palavras, né? Antes de iniciar a leitura das palavras, a gente tem como se fosse uma questão exemplo, né? Para a gente fazer um treinamento com o estudante e mostrar para o estudante como que vai funcionar essa dinâmica, tá? Para o estudante entender e a gente não perder tempo, né? Porque uma vez que a gente iniciou a gravação do áudio, não tem como a gente voltar, tá? Então, inicialmente, o professor vai pedir que o estudante faça a leitura dessas 3 palavras exemplos, né, que vem no caderno do aplicador, e vai mostrar para o estudante, né, a direção dessa leitura, que deve ser realizada da esquerda para a direita, tá? Então, estão vendo que aqui, ó, tem uma setinha? Sempre vai ter uma setinha direcionando a orientação da leitura. Então, o estudante deve começar da esquerda para a direita.
tá? Então, ali, olha, tem uma atenção. Caso o estudante apresente dificuldade para ler uma das palavras do exemplo, espere até no máximo 3 segundos para que ele tente, né, concluir a leitura. Caso ele não consiga ler aquela primeira palavra, né, você precisa sinalizar. Então, o aplicador, o professor, vai sinalizar para o estudante passar para a próxima, para não perder tempo, né? Então, isso é uma dinâmica que o professor precisa, né, passar para o estudante antes de começar a aplicação de fato, tá? Então, explicar direitinho que a leitura é da esquerda para a direita, né? E verificar. O estudante ficou ali mais de 3 segundos naquela palavra e não conseguiu ler, pede o estudante para passar para a próxima, sinaliza para o estudante para passar para a próxima palavra, porque às vezes ele não consegue ler uma determinada palavra, mas a próxima palavra ele vai conseguir fazer a leitura, tá certo? Então, essa daqui, né, é a questão exemplo que a gente tem justamente antes do início da aplicação. Feito isso, o professor, então, vai começar de fato a aplicação, tá? Então, aqui, olha, tem todas as orientações para o professor. Então, tudo que está com megafone, ele vai falar para o estudante, né? O que não tem megafone é instrução para ele. Né? Então, aqui, olha, direcione o estudante para a página do caderno do estudante, na qual se encontra o quadro com as palavras que ele vai ler, tá? Então, o aplicador precisa mostrar para o aluno, né, ó, indicar a primeira palavra a ser lida por ele no quadro. Acionar o cronômetro no aplicativo assim que o estudante começar a ler a primeira palavra da sequência. Né? Aguardar até no máximo 3 segundos para que o estudante leia a palavra, né? E caso ele não consiga, indicar para que ele passe para a próxima palavra, né? E aí pedir para que o estudante pare a leitura quando o cronômetro encerrar a contagem de tempo. Isso ele vai fazer, o professor vai fazer na primeira atividade, que é a leitura de palavras, e também na leitura da segunda atividade, que são as palavras, né, com complexidade maior, né, aquelas que possivelmente serão desconhecidas pelo estudante. Essa dinâmica vai funcionar para essas duas primeiras atividades, tá certo? Então, aqui, olha, tem um exemplo, né? Obviamente que a gente não colocou as palavras aqui, né? Mas nesses quadros, as palavras vão estar aqui, né? Para que o estudante faça a leitura. E aí, gente, muito importante, em hipótese alguma, o professor pode ajudar na leitura das palavras, tá? Se o estudante não conseguir ler, o professor precisa pedir ele para passar para a próxima palavra, tá? E enfim, se o estudante não conseguir ler, o professor não pode interferir, tá? Deixa a contagem do tempo, né? Captura o áudio que for possível, mesmo que ele só leia, né? Às vezes o estudante só reconhece as letras, o estudante vai ler do jeito que ele souber, tá? Que ele conseguir, tá certo? E aqui, olha, se vocês observarem, sempre tem a indicação da seta indicando a direção, que é da esquerda para a direita. E aí, no caso da terceira atividade, que é a leitura do texto, né, aí vai funcionar um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque a gente tem essa questão do aluno precisar fazer toda a leitura do texto. Então, nesse caso, o professor vai mostrar, né, no caderno do estudante o texto e a direção em que deve ser realizada a leitura. Novamente, sempre direcionar o estudante para fazer a leitura da esquerda para a direita, né? Começando pelo título do texto. Começou, né, acionar o cronômetro assim que o estudante começar a ler a primeira palavra do título ou do texto, caso ele, né, pule o título. E aí, também, aguardar até no máximo 3 segundos o estudante ler uma palavra do texto. Funciona com a mesma dinâmica. Então, viu que o estudante está ali, né, demorou mais de 3 segundos para ler aquela palavra do texto,
pede o estudante para passar para a próxima palavra, tá? E aí, o cronômetro vai ser encerrado após os 62 segundos, né? Que é o tempo que a gente tem para a captura do áudio. E aí, o estudante vai continuar a leitura, tá? Então, ó, não interromper a leitura quando o cronômetro indicar o término do tempo, tá? Pois o estudante deverá ler o texto até o final. E também, né, não interferir na leitura do estudante. E aí a gente vai ter as perguntas de compreensão do texto. Essas perguntas de compreensão do texto, elas só são apresentadas no caderno do aplicador, tá? Essas leituras não estão no caderno do estudante, tá certo? Então, ao final do texto, vai ter essas 3 perguntas, né, de compreensão do texto no caderno do aplicador. E o professor vai fazer essas 3 perguntas, né? Então, aqui, olha, no megafone, tem direitinho a orientação. Ó, agora farei 3 perguntas sobre o texto que você acabou de ler, tá? E aí, né, no caderno do aplicador, tem aqui também essa orientação para que o aplicador marque no aplicativo a resposta dada pelo estudante dentre as opções disponíveis, né? Que é da letra A até a letra E, conforme opções de respostas no caderno do aplicador. Então, o aplicador vai fazer a pergunta para o estudante e a partir da resposta que o estudante der, né? O professor vai marcar, tá? As opções de respostas lá no aplicativo dentro dessas categorias aqui. Então, eu trouxe um exemplo, tá? De um texto que a gente já utilizou em uma aplicação, que era do Chapeuzinho Vermelho. Então, por exemplo, a primeira pergunta que o professor fazia para o estudante era: onde a mãe de Chapeuzinho Vermelho pediu que ela fosse, tá? E aí o estudante respondia para o professor, tá? Diante das respostas que esse estudante deu, o professor tem 5 categorias, né? A, opções de resposta, né? A, o estudante respondeu que foi na casa da floresta, né? B, o estudante respondeu que na casa da vovó. C, o estudante respondeu que foi até sua avó. D, o estudante respondeu uma característica que não está no texto. Ou letra E, né? O estudante não respondeu. Então, a partir da resposta que o estudante der, o professor vai verificar essas opções de resposta, tá? E aí eu vou voltar aqui e vai marcar lá no aplicativo, tá? Então, essa categorização aqui só tem no caderno do aplicador. Então, o professor vai utilizar essas categorias aqui, né, junto com as perguntas, para ele poder marcar no aplicativo qual foi, né, a opção de resposta que o estudante deu, tá certo? Então, por isso que é importante, né, o estudante ler todo o texto. Bom, terminando a aplicação, né, então, terminando essas perguntas de compreensão, o professor vai agradecer o estudante, né, e pedir que ele chame o próximo colega da turma, tá, gente? Para realizar a atividade. Então, o professor que está aplicando a fluência com esse estudante está lá numa sala separada. A turma, né, o restante da turma está em outra atividade, né? Enfim, vocês vão organizar isso. Então, o estudante terminou de ler, né, de fazer as atividades, o professor que está aplicando vai pedir para ele chamar o próximo coleguinha, tá? Qual é esse próximo coleguinha? Lá no aplicativo, o aplicador vai olhar quem é o próximo estudante da lista e vai pedir para chamar, tá? E assim ele vai até finalizar a aplicação com todos os alunos da turma, tá? Terminada a aplicação, a gente vai ver detalhado daqui a pouquinho. O aplicador, então, finalizou a aplicação da turma, ele vai sincronizar os áudios, tá? O que quer dizer sincronizar os áudios? Quer dizer enviar esses áudios para o CAED. E aí, né, para fazer essa atividade, aí sim o aplicador vai precisar de internet, tá certo? E aí a gente vai mostrar
detalhada essa sincronização do áudio e também essa aplicação que eu acabei de explicar para vocês, a partir de agora, mostrando como funciona esse aplicativo, tá? Então, gente, todas essas orientações, né, que eu acabei de passar para vocês, de como funciona essa aplicação, vocês já devem ter reparado que é uma aplicação bem diferente da aplicação que a gente costuma fazer, que é a aplicação em papel, né? Ou mesmo a aplicação digital, né, como a gente fala, através da plataforma, né? Porque é uma aplicação que vai utilizar, né, uma tecnologia diferente, que é esse aplicativo, né, que foi desenvolvido pelo CAED, né, que é o CAED Avaliação, tá? Então, a gente vai ver agora exatamente como que vai funcionar esse aplicativo, né, a partir dessas orientações que eu já passei para vocês, tá? Então, aqui, né, a gente tem aqui, né, a carinha aí do nosso aplicativo, da Fluência. Então, onde que o professor vai baixar esse aplicativo é lá na Play Store, né, onde ele baixa todos os aplicativos para o smartphone. Esse aplicativo está disponível lá. Então, primeiramente, ele vai fazer o download desse aplicativo, né, lembrando novamente que é somente compatível com o smartphone, né? A gente não consegue fazer a instalação dele em iPhone, não funciona, tá? E aqui a imagem está um pouquinho pequena, tá? Mas depois vocês vão ter acesso a esse material. Eu aconselho que vocês olhem com calma, mais detalhado, né? Porque são muitas informações e essa parte do aplicativo vai ficar para vocês como um tutorial mesmo, né? E é importante que vocês passem para os professores, né? Porque quem vai manusear o aplicativo é o professor, né? É o professor que vai estar lá na sala fazendo a aplicação, tá? Então, quando o professor ele baixar o aplicativo, né? Antes dele digitar o login e senha dele, ele já precisa selecionar o projeto, tá? Esse aplicativo do CAED, ele é utilizado em outras aplicações de outros estados, né? Outros municípios e até mesmo algumas aplicações que nós fizemos recentemente com o MEC, tá? Então, lá na lista de projetos vai aparecer vários projetos lá, tá? Mas para a Fluência do Rio de Janeiro vai estar lá, Fluência RJ 2022, tá certo? E aí o professor então vai selecionar, né, a Fluência RJ 2022. E aí quando ele selecionar o projeto, vai abrir essa tela para ele informar os dados dele para fazer o login, né? Que como a gente já falou, ele só vai conseguir fazer esse login depois que ele tiver cadastrado e alocado na plataforma. Então, depois que o supervisor escolar, depois que o diretor, né, fizer o cadastro desse professor lá na plataforma Rio Educa, né, o professor vai conseguir entrar nesse aplicativo utilizando o CPF dele como login e senha. E aí digitou, né, o número do CPF, ele clica aqui no botão entrar. Ao clicar, né? Aí, logo que ele entrar, gente, vai aparecer para ele aqui um botãozinho chamado Fluência, tá? Para ele ter acesso à escola, né? E as salas, ele vai clicar na Fluência. Mas logo aqui na tela inicial, a gente tem esse botãozinho de configuração, tá? Nesse botão de configuração, quando ele clica ali, tem algumas opções ali para ele que a gente vai ver depois, tá? Mais detalhado. Mas, por exemplo, se ele precisar sair, né? O que a gente fala, deslogar do aplicativo, é aqui que ele faz, tá? Ele entra, né? Ali no configurações e clica em sair. Aqui também é exibida a versão atual do aplicativo, tá? Então, importante, né? A versão atual, a gente tem aqui o número dela, tá? Ali também é apresentada essa versão. Bom, e aí, clicando lá na Fluência, o aplicativo vai exibir as escolas vinculadas ao professor aplicador que fez o login, né? Que entrou.
Então, se o professor ele for aplicar, por exemplo, em mais de uma escola, né? Não sei se vai ser o caso, mas, por exemplo, se ele for professor de 2 escolas e for aplicar nessas 2 escolas, vai aparecer as 2 escolas aqui nessa lista para ele, tá? Se ele estiver alocado como professor nessas 2 escolas, tá? Professor aplicador nessas 2 escolas. Então, ele vai selecionar a escola, tá? E é até aqui, lembra que eu falei? Até aqui ele precisa de internet. Então, até o momento em que ele seleciona a escola, ele precisa de internet. Depois que ele selecionou a escola, ele não precisa mais de internet, e aí ele já pode colocar o celular no modo avião, tá? Para fazer a aplicação. Então, após a seleção da escola, o aplicativo vai exibir para ele as turmas, tá? Ele só vai ter acesso, gente, às turmas em que ele estiver alocado. Por isso que eu estou falando para vocês, é muito importante, como a gente falou na primeira live, o primeiro movimento é fazer esses cadastros e alocações nessas salas de aplicação desses aplicadores lá na plataforma Rio Educa, tá? Porque somente depois disso é que o professor vai ter acesso a esses dados no aplicativo. A gente recebe, às vezes, muita reclamação, né? Muita ligação e atendimentos no chat do suporte, porque o aplicador, ele entra no aplicativo e o aplicativo não traz para ele nenhum dado de nenhuma escola, de nenhuma turma, né? E aí, quando a gente vai verificar, é por quê? Porque o aplicador não está vinculado a nenhuma escola, a nenhuma turma. Então, não vai aparecer para ele, tá? Então, o primeiro passo é fazer isso na plataforma. Então, aqui, depois que ele tiver alocado na sala de aplicação, ele vai selecionar qual é a sala, né, a turma que ele quer fazer a aplicação. Então, ele vai selecionar ali. E aí, gente, lembra que eu falei do caderno do aplicador, o modelo do caderno? Assim que ele selecionar a sala de aplicação, o aplicativo vai pedir para ele digitar o código do caderno. Então, ele vai verificar lá na capa do caderno do aplicador, né, e na capa do caderno do estudante, qual é o código desse caderno e vai digitar aqui. Então, se ele digitar um código que não está associado a essa sala, o aplicativo não vai deixar ele prosseguir, porque vai informar para ele que o código está errado. Então, precisa conferir direitinho, né? Quem vai entregar esse material para o professor, né? Que provavelmente vai ser o diretor, o supervisor, né? Quem for o responsável da escola, precisa verificar, como eu já falei, lá na plataforma, qual é o modelo de caderno que cada turma vai fazer, tá? Lá na plataforma tem a indicação. Porque se eu entrego um caderno errado para o aplicador, na hora que ele for aplicar, ele não vai conseguir prosseguir, tá? Se ele digitar o código errado. Então, conferir o código, tá certinho, digito o código e clico, né, em confirmar. Se tiver tudo ok, né, ele vai exibir na próxima tela a lista dos estudantes daquela sala, tá? Então, o professor, ele vai, então, para iniciar a aplicação, selecionar o estudante que ele deseja fazer a aplicação, né? Então, vai começar, ele vai escolher qual é o estudante que ele vai iniciar a aplicação e vai clicar ali no nome do estudante, tá? Na listagem. É possível também, gente, a gente incluir, né, adicionar estudantes. Então, vamos supor, né, que na minha turma tenha chegado um estudante recentemente, tá? E o nome desse estudante não apareça nessa listagem, tá? Nós podemos adicionar esse estudante para fazer a aplicação da fluência para ele, tá? Para adicionar esse estudante, lá na listagem, né, naquela listagem com o nome dos estudantes, vai ter um botão chamado, né, adicionar estudante. Então, o professor vai clicar ali e vai exibir uma tela para ele incluir esse estudante. Aqui nessa tela vão ser cobrados do professor alguns dados do estudante, né, como nome completo, data de nascimento e o nome da mãe, tá?
Então, para fazer a aplicação, para incluir esse estudante novo, a gente precisa ter esses dados para colocar no aplicativo, tá? Preencheu, né? Clica em confirmar e aí esse estudante ele já vai ser adicionado lá naquela lista de estudantes junto com os outros, tá? Nós podemos registrar, né? Adicionar até 5 estudantes em cada sala de aplicação, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, na minha turma, a minha turma tinha mais de 15 alunos, né? Isso significa que a minha turma vai ser dividida em 2 salas de aplicação. Então, para cada sala que for criada para essa turma, eu consigo adicionar até 5 estudantes, tá certo? Não mais que isso, tá? Então, incluiu, né, o estudante, ele vai aparecer lá na listagem. Quando você seleciona o estudante para começar a aplicação, tá? O aplicativo solicita que o professor informe, né, se o aluno está presente, ausente ou foi transferido, tá certo? Então, aqui no caso, né, se eu estou fazendo a aplicação para aquele estudante, é porque ele está presente. Então, vou marcar presente, tá? E clico em OK. Se por acaso eu cliquei errado, marquei ausente para aquele estudante, né? Tem como a gente alterar? Tem, tá? Antes de você fazer a sincronização dos áudios. Então, enquanto eu não sincronizei os áudios da turma, né? Eu só estou aplicando, não sincronizei ainda, eu posso alterar esse status, né, de ausente ou transferido do estudante no aplicativo, tá? Então, marquei um estudante ausente, mas ele está presente, né? Você vai lá no estudante, né? Vai pressionar durante alguns segundos ali, ó, o dedo em cima do nome daquele estudante, e aí o aplicativo vai deixar você alterar o status do estudante, tá? Aqui, gente, porque tá muito pequena a imagem, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas embaixo do nome de cada estudante aparece o status dele, né? Se já foi aplicado, se o áudio dele já foi sincronizado, e se você marcar ausente ou transferido, também vai aparecer aqui embaixo, tá? Então, aqui nesse estudante que eu selecionei, aqui embaixo nele estava escrito ausente. Então, para alterar o status desse ausente, você vai pressionar durante alguns segundos ali em cima do estudante, do nome do estudante, e o aplicativo vai abrir de novo aquela telinha de seleção de presente, ausente ou transferido. E aí o aplicador faz a alteração, tá? Isso antes de sincronizar os áudios. Depois que sincronizou, não tem como mais a gente alterar, tá certo? Então, né, selecionei o estudante, já, né? Assim que você seleciona o estudante que você quer iniciar a aplicação, o aplicativo abre a tela exibindo os 3 itens que a gente tem, né? O primeiro item, que é a leitura das palavras, o segundo item, que é das palavras, né, mais difíceis, digamos assim, e a terceira, que é a leitura do texto, tá? E aí, antes da gente iniciar, aqui embaixo, olha, vai ter um botãozinho chamado testar microfone. Lembra que eu falei? Tem como a gente testar para ver se a distância que eu coloquei do celular para o estudante está bom, se está tendo algum ruído, se o microfone está ok, se, tá, né, se o áudio está legal. Então, antes de iniciar, o professor vem aqui, ó, e clica testar microfone. Quando eu clicar ali, vai abrir para ele essa tela, né? Para ele realizar uma gravação de 10 segundos, tá? Então, ele pode iniciar, gravar, né? Clicar em gravar e ele vai ter uma gravação de 10 segundos. E aí, depois que encerrar os 10 segundos, o aplicativo encerra a gravação e ele pode ouvir, tá? Esse áudio que ele gravou para ver se está tudo ok. Tá certo? Esse áudio, gente, que ele gravou, né, não fica gravado, tá? Ele não é armazenado no celular, é só mesmo para um teste. Então, iniciando a aplicação, né, o professor vai selecionar o item, né? Então, por exemplo, selecionei o primeiro item, e aí
o aplicativo vai trazer para ele esse cronômetro ali, ó, né, com a contagem do tempo. Simultaneamente, assim que ele clica nesse item, o aplicativo ele faz uma verificação da memória disponível no celular, porque esses áudios, né, eles vão ficar armazenados na memória do celular. Esses áudios, gente, não ocupam muito espaço na memória, tá? Porque são áudios pequenos, né? São 62 segundos por item. Então, não são áudios, é menos que um áudio do WhatsApp que a gente recebe, tá? Então, assim, realmente só vai apresentar para eles essa mensagem se ele tiver com a memória do celular, assim, né? Lotada, né? Então, ele vai fazer essa verificação. Se tiver tudo ok, vai habilitar para ele começar a gravação. E aí, gente, clicou no botãozinho gravar, não tem como dar pause, não tem como pausar, não tem como voltar. A gravação, ela é única, tá? Por estudante, por item. Então, não tem como a gente fazer essa gravação de novo. Apertou gravar ali, ele já começa a gravar, ele encerra automaticamente, então não tem como a gente pausar, tá? Não tem como a gente repetir. Então, isso é muito importante, gente. Aquelas orientações que eu passei antes da gente ver o aplicativo, né? De explicar para o estudante como que vai funcionar essa aplicação, fazer aquele treinamento com ele inicial, né, com aquelas 3 palavras exemplo, mostrando para o estudante como que é, né, essa questão de o estudante demorou mais de 3 segundos numa mesma palavra, sinalizar para ele passar para a próxima palavra, né, seja da lista de palavras ou do texto, é muito importante, porque a gente só tem 62 segundos, tá, por item. Então, é muito importante isso. Essas orientações iniciais, né, elas são muito importantes, porque uma vez que você clicou no gravar, não tem como a gente refazer. É aquilo ali mesmo e já foi. Tanto é que vocês podem ver que na orientação a gente sempre fala: espera o estudante começar a leitura para você clicar no gravar. Porque aí você não perde nada, né? O estudante começou a ler a primeira palavra, aí eu clico no gravar, para eu já não perder nenhum tempo, né? Da gravação. Bom, e aí clicou no gravar, o cronômetro vai ser iniciado, então ele vai começar a contar ali, tá? Lembrando que o teste, né, cada item tem a duração de 62 segundos, tá? Aqui embaixo, olha, do tempo, né, a gente tem aqui, ó, 1 minuto, né? Embaixo aqui, ó, tem 3 numerozinhos, 1, 2, 3. Isso aqui a gente chama de um componente visual que conta de 3 em 3 segundos. Então, essa bolinha amarela, ela vai contando, né? 1, 2, 3. Ela vai e volta ali, contando os 3 segundos. Para mostrar para o aplicador, para o professor, né, o tempo, justamente para ele organizar com o estudante essa questão do estudante estar demorando muito tempo numa palavra. Tá? Então, aqui no próprio aplicativo, vai contar para ele de 3 em 3 segundos, para que ele possa, no caso do estudante, né, tá demorando muito a leitura, mais de 3 segundos em uma palavra, ele pedir, sinalizar para o estudante ir para a próxima. Tá? Então, isso é para facilitar esse controle do professor. Então, dando ali os 62 segundos, o aplicativo ele vai automaticamente encerrar esse cronômetro, né? E aí vai aparecer essa mensagem para o aplicador. O teste foi armazenado com sucesso, ou seja, o áudio que ele gravou foi armazenado. E aí ele vai clicar ali, né? Em confirmar, tá? E aí, ok, finalizei a aplicação, né? Desse item. Bom, e aí, né, gente? A partir do momento que ele finaliza essa aplicação, ele já consegue fazer a sincronização desses áudios, tá? Mas a gente vai ver na parte da sincronização que o ideal é ele sincronizar esses áudios depois que ele terminar a aplicação de toda a turma, tá? Então, até porque nesse momento aqui, ele vai estar no modo avião,
tá? Então, estou no modo avião, estou sem internet, não consigo sincronizar os áudios. Então, faço a aplicação com todos os alunos. Depois que eu terminei, eu faço a sincronização. E aí, no caso, né, das perguntas de compreensão do texto, como a gente já falou, e agora eu vou mostrar no aplicativo, né, o estudante vai fazer a leitura, né, durante os 62 segundos, terminou os 62 segundos, o estudante vai continuar até o final. Terminada a leitura, né, o professor vai fazer as perguntas de compreensão que estão apenas no caderno do aplicador. Tá? Então, aqui, lembra que eu mostrei lá no caderno do aplicador esse desenho aqui, né? Que é exatamente para o aplicador marcar, né, as opções de resposta do estudante. Então, essas perguntas vão estar no aplicativo. Então, o aplicador vai selecionar e vai marcar as opções de resposta de acordo com aquela chave de correção que a gente tem no caderno do aplicador. Tá? Após ele fazer, né, a pergunta de todas, né, as 3 perguntas, ele clica em OK, e aí o aplicativo vai retornar para ele novamente essa mensagem: o teste foi armazenado com sucesso. Então, no caso das perguntas de compreensão, né, no caso do texto, os áudios, eles só são armazenados depois que o professor conclui, né, essas perguntas de compreensão. Tá certo? E aí, gente, então, finalizei a aplicação com a turma, né? Fiz todas as aplicações. Ele vai, então, realizar a sincronização dos áudios, tá? Então, né, para esse momento aqui, ele vai precisar de internet, né? E aí, ele vai, então, selecionar aqui, olha, na turma, lá naquela tela inicial, né, onde tem a turma, vai aparecer uma nuvenzinha aqui, ó, chamado sincronizar, tá? Então, só vai aparecer essa nuvenzinha aqui, gente, na frente do nome da turma, se eu já tiver áudio aplicado, né? Ou seja, se eu já tiver áudio coletado. Antes da gente fazer a aplicação, essa nuvenzinha não vai aparecer ali na frente do nome da turma, tá? Ela só aparece quando você já tem algum áudio gravado, tá? Então, depois que você fizer a aplicação de todos os alunos da turma, você vai clicar nessa nuvenzinha aqui, né, chamada sincronizar, e aí você vai fazer a sincronização referente a cada sala de aplicação que você realizou. Após a sincronização, aqui embaixo no nome da turma, vai aparecer a indicação da quantidade de áudios que foram sincronizados. Então, né, por exemplo, vai aparecer ali para mim uma quantidade de áudios que eu gravei. Por exemplo, eu gravei 33 áudios, né? Apliquei para 11 alunos, então eu tenho ali 33 áudios gravados, né? Quando você sincronizar, ali embaixo vai aparecer para você 33 de 33 áudios sincronizados, ou seja, eu sincronizei todos os áudios, tá? Então, ali também é uma forma de você conferir se tudo foi sincronizado com sucesso. E aí, gente, uma informação importante, tá? A gente, aqui no CAED, emite relatórios, tá? Dessas sincronizações que os professores vão fazer, tá? Então, a partir do momento que os professores começarem a sincronizar os áudios, a gente vai ter esses relatórios, né? E vamos encaminhar esses relatórios para monitoramento. Então, é muito importante que o professor, né, que aplicou o teste, ele não desinstale o aplicativo, né? Mesmo depois que ele já tenha, finalizei a aplicação, sincronizei todos os áudios, deu tudo certo. Posso desinstalar o aplicativo? Não. Aguarda, tá? Que você vai receber um relatório informando se de fato o CAED recebeu todos os áudios, né? Daquelas turmas da sua escola. Isso é muito importante, gente, porque se a gente tiver algum problema com essa sincronização,
enquanto o professor está com o aplicativo lá no celular, a gente consegue, se tiver algum problema, de repente recuperar esses áudios, tá? Agora, depois que ele desinstala, esses áudios eles são perdidos, tá certo? Então, é muito importante, mesmo que o professor já tenha sincronizado, tenha dado tudo certo, pede a ele para aguardar a sua autorização, né, autorização da escola, para que ele possa desinstalar esse aplicativo, tá certo? E aí, né, pode acontecer durante essa sincronização algumas situações que eu vou mostrar para vocês. Então, no aplicativo, no momento que o professor for sincronizar, se acontecer de algum áudio, por exemplo, tiver corrompido, tiver com algum problema, o aplicativo vai trazer essa informação para o professor na hora que ele estiver sincronizando, tá? Então, a gente tem aqui duas ferramentas que a gente pode utilizar para esses casos. Por quê? Se a gente tiver algum áudio com problema naquela turma, né, e um áudio corrompido, algum áudio com problema, que o aplicativo identificar com problema, o professor não vai conseguir concluir a sincronização, tá? Porque o aplicativo vai trazer uma mensagem para ele dizendo isso. Então, para que ele possa realizar essa sincronização, né, dos áudios que estão ok, ele vai precisar fazer esse procedimento aqui, né? Que é ir lá no botão configurações. Lembra que eu mostrei que nesse botão configurações é onde ele sai, onde ele desloga? Dentro desse mesmo botão, nós temos dois recursos, tá? Que o primeiro recurso é enviar relatório de erros. Então, primeiramente, né, se na hora de sincronizar o aplicativo trouxer alguma mensagem informando que tem áudio com problema, o professor vai lá no botão configurações e vai clicar em enviar relatório de erros. E depois ele vai fazer o procedimento de remover inconsistências, tá? São esses dois botões. Esse botão de remover inconsistência, ele precisa ser pressionado durante alguns segundos, tá? Então, primeiro ele gera o relatório, ele clica no enviar relatório de erros e depois ele clica nesse remover inconsistência, tá? Quando ele clicar nesse botão de remover inconsistência, o aplicativo vai exibir uma tela para exclusão dos áudios que estão com problema, tá? E aí o aplicador vai clicar no sim, né? Vai falar se ele deseja continuar, ele vai falar que sim. O que vai acontecer a partir daí, tá? A partir daí, aqueles áudios com problema vão ser excluídos, somente os com problema, tá, gente? Fazer esse procedimento não significa que ele vai perder todos os áudios que ele aplicou, não é isso, tá? Ele vai, de fato, ter que remover aqueles áudios que estão com problema. Por quê? Lembra que eu falei? O aplicativo não vai deixar ele sincronizar se tiver algum áudio corrompido, algum áudio com problema. Então, para ele concluir a sincronização, ele precisa fazer esse procedimento, tá? De remover esses áudios com problema. Como que ele vai saber? Olha, como que eu vou saber qual foi o áudio que foi removido, né? Lá na lista de estudantes da turma, ele vai entrar de novo lá onde tem a lista de estudantes, tá? E caso o estudante apareça como não aplicado, ou seja, opa, eu fiz a aplicação para esse estudante, deu esse problema, eu fiz o procedimento para remover e agora está dizendo para mim aqui que esse aluno não foi aplicado. Quer dizer o quê? Que os áudios desse estudante foram removidos, os áudios foram removidos. Então, isso significa que o quê? A gente vai precisar fazer uma reaplicação para esse estudante, né? Ou seja, chamar esse estudante de novo para que eu possa gravar novamente os áudios, tá, gente? Isso não é um problema muito recorrente, isso não costuma acontecer, tá? Mas pode acontecer sim, mas você precisa entender que isso acontece porque às vezes dá algum problema no arquivo mesmo, né, do áudio corrompido, enfim, e aí a gente precisa de fato remover esse áudio
e gravar ele de novo, tá? Fazer essa aplicação novamente, tá certo? Então, é importante duas coisas nesse procedimento. Saber que sem fazer ele, eu não vou conseguir prosseguir com a sincronização e que ele vai remover apenas os áudios com problema, tá? Ele não vai remover tudo que eu já apliquei, tá certo? Então, é muito importante isso. E aí, gente, finalizando aqui, né? Eu gostaria de passar para vocês o nosso contato do suporte, porque a gente sabe que vocês sempre recorrem, né, às equipes aí da secretaria para tirar dúvidas durante a aplicação, mas esse tipo de aplicação que envolve uma tecnologia, né, que é o aplicativo, a gente precisa também ter um monitoramento maior, né, e ter também um suporte, digamos assim, mais especializado em relação à utilização dessa tecnologia, que é o aplicativo. Então, a gente orienta, tá, que vocês passem para os professores e que vocês também entrem em contato durante o período de aplicação, caso tenham problemas ou dúvidas, com o nosso suporte do CAED, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês o suporte, né? Ele faz o atendimento, né? Principalmente, gente, através do chat, tá? O e-mail, né? A gente sabe que a urgência da aplicação requer também um atendimento ali mais instantâneo mesmo, né? Online. Então, o chat é o que eu oriento vocês a utilizar. Esse chat ele funciona sempre de segunda a sexta, tá? Dentro do horário comercial. Então, ele não é 24 horas, tá certo? Mas, né, para a rotina de escola durante a aplicação, acredito que vai ser dentro de entrar em contato com o suporte, colocar todos os dados, né? Ou seja, o nome da escola, qual é a turma, né? Colocar tudo direitinho lá para que o atendente do suporte possa dar as orientações para vocês, tá certo? E também, né, a gente vai estar aqui junto com a equipe da secretaria durante esse período de aplicação, atento, né? Atento para poder orientar vocês durante esse período, tá? Bom, Bom, gente, então assim, eu gostaria de me despedir de vocês, né? Dizer que a gente vai estar aqui, é um desafio essa aplicação, né? E agora eu vou chamar a Liliane, né, para retomar aqui a fala junto conosco e dizer para vocês que eu tenho certeza que essa aplicação vai ser um sucesso, vai ser uma experiência muito boa para a rede, com resultados que vão ajudar muito a equipe, né, da escola a poder conduzir os trabalhos aí ao longo desse ano com os estudantes aí da rede. Liliane. Sim. Agradeço a Thalita pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Lembrando novamente que a circular Subcave 06 com as maiores informações estará disponível ainda hoje e que o material para download ficará disponível a partir do dia 25 de maio no app Rio Educa em Ação. Ressaltando que o suporte que as escolas necessitarem será providenciado em parceria com as coordenadorias regionais e com a SME. E chegamos ao fim do nosso encontro de hoje. Espero que ele possa ter contribuído com a reflexão de todos que nos assistiram. E para não deixar de citar Paulo Freire, é pensando criticamente a prática de hoje e de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Uma ótima semana para todos.